minha pretensão para esse vídeo será um vídeo rápido e rasteiro, até porque quem está por detrás dessa câmera filmando, né, é a minha esposa. E para evitar de que o braço dela canse, não é? E então eu vou ser o mais breve e sucinto possível. A questão é que existe um comentário do pessoal aí que tem me incomodado também, ao afirmar que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Eu tenho dificuldade em crer que o corpo individual do crente é o templo do Espírito Santo, pois uma análise breve e mais fria da expressão paulina em textos como 1 Coríntios 13 e 16, bem como 1 Coríntios 6 e 19, e também a segunda carta aos Coríntios 6 e 16, o apóstolo Paulo usa a expressão como templo do Espírito Santo, ou santuário do Deus vivente. E se nós atentarmos e ponderarmos, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso de números 16 e 17, quando Paulo diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, e aquele que destruir o corpo do Espírito, Deus também o destruirá. E, portanto, inicialmente nós devemos atentar para o contexto, pois, à luz do contexto, nós entendemos em versículos anteriores que grupos partidários estavam inseridos naquela comunidade cristã de Corinto, não é? E haviam ali grupos, como por exemplo, uns alegavam e diziam ser discípulos de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas, e um grupo menor dizia que era de Cristo, não é? E, portanto, isso fazia parte também, era um reflexo da cultura corintiana da época. Segundo o grande teólogo D.A. Carson, foram encontrados, recentemente descobertas, como por exemplo, tabuletas nos tempos bíblicos do século I, e pessoas diziam assim, dentro daquela cultura pagã grega, né? Eu sou de Afrodite, ou eu sou de Apolo. Parece que essa influência pagã também estava se infiltrando ou imiscuindo-se naquela comunidade cristã de Corinto do primeiro século, e por conseguinte, grupos partidários estavam apregoando, dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, sou de Cefas, de Cristo, e assim por diante. De modo que esse erro, e por que não dizer esta heresia, não é, estava enfraquecendo a igreja. Agora note, a igreja, ela é representada e descrita na Escritura como a menina dos olhos de Deus, como a coluna e baluarte da verdade, não é? Entre outras expressões, mas dentre elas, a Bíblia também usa a expressão para definir a igreja como corpo de Cristo. Em passagens bíblicas, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versos de números 29, bem como o capítulo 12, e os versos de números 14 e 27, enfim, são passagens que nos apresentam a igreja como corpo místico de Cristo. E o cabeça desse corpo é exatamente Cristo. Em textos bíblicos como a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso de número 5, bem como a carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 18. De modo que esses grupos partidários estavam promovendo dissensões à igreja, que era o corpo de Cristo. E Paulo vai corrigir esse problema, né, dizendo que se alguém destruir o corpo de Cristo, isto é, a igreja, Deus também o destruirá. Por quê? Por causa desses grupos partidários, ok? E a igreja, ela deve trabalhar na coletividade. E é interessante porque Paulo usa a expressão dizendo, não sabeis que o vosso corpo... Paulo não usa a expressão dizendo vossos corpos, mas diz vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, ele não está tratando aqui de corpos individuais, mas do corpo de Cristo em sua coletividade, isto é, a igreja. Se nós recorrermos também ao capítulo 6, verso de número 19, ainda de 1 Coríntios, Paulo também trata do corpo ser templo do Espírito Santo. E mais uma vez ali eu não vejo uma alusão ao corpo individual do crente, mas outra vez a igreja. E Paulo trata daqueles que estavam deitando-se com meretrizes e de certa forma estavam promovendo também erros e pecados, atrasos na vida dos demais cristãos ali, porque eles de fato eram o corpo de Cristo.
E, portanto, Paulo vai corrigir esse problema, dizendo que essas pessoas que estavam se envolvendo com meretrizes ou com prostitutas deveriam ser disciplinadas, corrigidas, exortadas, porque, de certa forma, estavam destruindo também o corpo de Cristo, que é a igreja. É por isso que há necessidade de disciplina eclesiástica. E, em última instância, nós temos mais uma expressão, por exemplo, em 2 Coríntios 6,16, onde aparece Paulo, não aparece ali a expressão corpo, mas sim aparece como templo, o santuário do Espírito Santo. E mais uma vez nós temos ali referências de falsos mestres que estavam infiltrando-se na comunidade cristã de Corinto e estavam promovendo mais uma vez dissensões, melhor dizendo, rinchas, brigas e heresias terríveis. E Paulo mais uma vez adverte contra esse perigo da união entre a luz e as trevas. E, portanto, Paulo vai lembrar aqueles irmãos corintianos que eles, de fato, são o templo, o santuário do Espírito Santo. Agora ponderem, e apenas mais um adendo, Paulo, em ambas as passagens bíblicas, trata da igreja em sua coletividade, e não de corpos individuais. À luz do contexto e uma análise fria e mais cautelosa, não há como sugerir outra interpretação. Ok? Abraço.